Bem, gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar quais foram as 3 crenças que me fizeram sair do CLT há mais de 15 anos. Então, se você está passando por isso, se você tem essa vontade, esse vídeo pode te ajudar bastante. Bem, eu empreendo aí há mais de 15 anos e eu já trabalhei no CLT, né, antes de ser empreendedora. Então, eu tenho bastante bagagem, bastante experiência de como é empreender, né, todo o processo de começo, como que faz. É essa a ideia do vídeo de hoje, te trazer quais foram essas 3 crenças, mas mais do que importante, mais do que fundamental saber quais são essas 3 crenças, são os passos que eu vou trazer para você no vídeo de hoje. Então, para a gente já começar, a gente precisa entender, né, por que que a gente quer empreender? Essa é a grande questão. Quando eu resolvi sair do mercado do CLT, né, que eu era funcionária de uma academia na época, eu era professora de natação, né, e quando eu resolvi sair, não foi por falta de que eu não estava ganhando bem, ao contrário, eu estava ganhando muito bem como professora, graças a Deus, né, eu sempre ganhei muito bem na minha área, eu sempre, tive muito sucesso e muita realização e até hoje eu tenho, e isso daqui é um ponto que eu quero trazer para você de importância para você entender. Aqui mesmo no meu canal eu falo muito sobre isso numa série sobre os 5 pilares da prosperidade. Lá eu conto um pouco mais da minha jornada, até pessoal, dentro da prosperidade material, de como isso é importante a gente entender dentro da gente e entender os passos que a gente tem que trilhar para poder chegar onde a gente quer, né. Então quando eu resolvi empreender, não foi porque eu não estava ganhando bem, né, ou não estava satisfeita com o que eu estava fazendo, ao contrário, era algo dentro de mim e isso é meu. Eu desde pequena fui assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei mais, eu sempre quis mais da vida. Então, por isso eu sempre investi muito em mim e investi em pessoas, né, em mentorias, em terapias, em cursos para que me ajudassem a alavancar a minha vida e também a acelerar o meu processo de crescimento. Então aqui já tô te dando a primeira sacada, tá? Que é assim, se você quer ganhar mais ou se você quer mudar de local, se você quer deixar de CLT, a primeira coisa que você precisa entender é que você vai ter que investir em você, ou vai ter que investir no acompanhamento, vai ter que investir em alguma situação, em alguma coisa para que você consiga subir um degrau daquilo que você tá, né? A gente só consegue ir para o segundo andar quando a gente deixa o primeiro andar e para deixar a gente tem que tomar algumas atitudes. Então, eu percebi que eu já tinha chegado no ápice que eu podia chegar na minha jornada lá onde eu estava. Então eu falei: "Cara, eu sou muito boa no que eu faço, e eu sei que eu posso ir mais". Então, para empreender você tem que ter uma vontade e tem que ter um pouco desse feeling do gostar de desafio, porque quem empreende, não é tão simples quanto parece, não é tão fácil quanto falam. Então você tem que ter muita resiliência, você tem que gostar de desafios, porque senão a jornada fica muito árdua, e não tô falando que é fácil, tá, mas isso aqui é o primeira a primeira questão que eu já quero trazer para você. Então, eu falei assim: "Eu sei que eu posso dar mais, então aonde eu estou não me permite ir mais", e não era por mal, mas é que eu já tinha chegado no ápice. Então, pensa na sua jornada. Será que você quer empreender porque você sabe que você pode dar mais? Você pode render mais daquilo que você, né, pode fazer e deve fazer? Então assim, quando eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi buscar a orientação de uma pessoa que era referência para mim. Então, na época, eu tinha uma pessoa que era mais velha do que eu, uma pessoa que era muito bem sucedida financeiramente e na carreira, né, como profissional. É uma pessoa que tinha grana, então ela sabia trabalhar o dinheiro a favor dela. O que que eu quero dizer com isso? Que eu falo muito sobre isso aqui no meu canal. Para a gente prosperar financeiramente, a gente tem que expandir a cabeça, né? A forma como a gente faz e a gente entender que a gente vai ter que acessar. Lembra que eu falei? Você vai ter que investir em curso, em pessoas, em mentorias,
né, em terapia para poder você subir um degrau na sua mente, para destravar as crenças. E aí, essa pessoa que eu consultei, que eu falo que foi minha mentora e eu sou muito grata a ela me ajudou muito. Ela eu cuidava dela, né, eu atendia ela como personal na época, lembra? Tô falando de 15 anos atrás. E atendia os filhos dela, então eu tinha, um carinho muito grande e ela também tinha por mim, né, porque a gente tava, né, um contato na vida. E aí, eu lembro que por eu admirar ela como profissional, né? E ó, ela tinha aquilo que eu queria, que era mais dinheiro, uma carreira de sucesso, e ela sabia, ela era muito boa no que ela fazia, então ela sabia, ela tinha feeling para negócios, para habilidades. Por quê? Porque, lembra, você precisa consultar alguém que já está vivendo o que você quer ou já está na jornada que você quer. Nunca escute alguém que não vive aquilo que você quer. Não peça conselhos para alguém que não faz aquilo que você quer fazer. Por quê? Porque a pessoa não vai conseguir te orientar. E aí, essa minha mentora na época que eu falo, ela falou assim para mim. Eu lembro da cena. Ela olhou bem nos meus olhos e falou assim: Carol, eu tenho certeza que vai dar certo. Você é muito boa no que você faz. Eu tenho certeza que vai dar certo, mas você vai ter que aguentar mais ou menos 1 ano. Se você suportar o processo durante 1 ano, as coisas vão dar certo. E aí é isso que eu quero trazer para você. Aqui é o primeiro bingo que você tem que entender, que é um processo, é uma jornada que você vai. Ah, Carol, isso eu já sei. Calma. Lembra, não é tão óbvio assim. Aí, depois que eu conversei com ela e lembra, eu peguei a informação. O que que eu preciso, primeira coisa, o que que eu preciso saber para poder entender qual é a ação que eu tenho que tomar para eu poder ir ao encontro daquele resultado final. Lembra? O meu resultado final era sair no caso da academia na época, né? Era sair do CLT e era ser autônoma, né? Tempo integral. Ali eu já estava trabalhando, né? Tanto prestando serviço para um local, que era a academia, tanto como personal já, mas eu queria viver de personal, eu queria só viver de empreender, eu queria só viver como autônoma. Aqui é a questão. A segunda coisa que eu fiz foi começar a estruturar um plano de ação. Como que isso ia funcionar para mim? O que que eu precisava fazer todos os dias, né, para que eu conseguisse fazer esse movimento na minha jornada? Aí a terceira coisa, então lembra, eu falei com uma pessoa importante que me orientou, porque vive aquilo que eu queria viver, lembra, uma pessoa de referência. A segunda coisa foi criar, né, esse plano. A terceira coisa que eu fiz que foi fundamental para me ajudar no plano, porque senão eu não ia conseguir cumprir, porque eu sabia da minha situação, lembra? Né? Quem é empreendedor, um dos desafios, né, que na verdade é uma crença, tá? E eu quero que você pense aí também na sua jornada, porque assim, quando a gente está no CLT, a gente tem uma sensação, né, de segurança, porque todos os meses a gente sabe que lá, vou chutar, tá? Dia 5 cai X valor na minha conta. Quando você vai empreender, que você não tem isso daqui, porque tudo depende de você. Então, outra coisa que eu tinha muito forte na minha cabeça eram 3 visões muito claras, que era assim: eu não podia ficar doente, eu não tinha dor, eu não podia me machucar. Por quê? Porque se eu quero empreender, eu sou o meu melhor ativo. Eu sou a única coisa que eu tenho de mais significado, de mais importância, né, de maior produção. Porque se eu não atendo, se eu não dou aula, se eu não mentoro, se eu não atendo o meu cliente, eu não ganho dinheiro. Porque é através do meu atendimento que eu ganho dinheiro, né? Isso eu tô falando lá atrás, tá? Isso hoje já mudou na minha vida, mas então, isso é um mindset que eu fui desenvolvendo lá atrás para me ajudar a acelerar o processo. Lembra? 1 ano. Aí a terceira coisa que eu fiz foi falar com a minha tia na época, que era uma pessoa de referência para mim, no sentido assim, era a única pessoa que eu vi, né, que eu tinha como radar, que era uma pessoa que eu sei que gostava de mim.
eu sei que se ela pudesse, ela ia me ajudar, e eu sei que ela confiava em mim no sentido de saber que eu ia retornar para ela. Então, eu virei para ela e falei: "Tia, esse ano, talvez em alguns momentos, em alguns meses, eu vou precisar de dinheiro emprestado para eu poder pagar meu apartamento, né, para poder fazer os movimentos que eu quero, né, na minha jornada". Aí ela falou: "Não, tudo bem". Aí, o que que eu fiz? Durante o ano todo, né, eu fui empreender. Então, eu tive que abrir mão daquele salário fixo que caía todos os meses para mim, lembra? E esse é o grande desafio. Por quê? Eu morava sozinha, então, se você mora sozinho, você sabe o quanto é desafiador você bancar um apartamento, bancar uma casa. Eu tinha carro, então eu tinha parcela do meu carro, eu estava estudando, fazendo cursos, especializações internacionais dentro da minha área. Então, assim, eu tinha um custo de vida, né, como qualquer pessoa que mora sozinho, é um custo X, e eu precisava fazer essa transição de carreira. Por isso que, lembra, minha mentora falou: "Carol, se você suportar durante um ano, vai dar certo". Então, eu fui esse mês eu falava: "Tia, eu vou precisar de R$ 500 emprestado, você pode?". Aí ela me emprestava. Passava algumas semanas, eu lá já devolvia para ela assim que eu recebia o dinheiro de um cliente. E assim foi a minha vida durante um ano inteiro. Um ano inteiro foi assim. Eh, Qual que é outro passo que eu dei muito importante e fundamental dentro desse um ano? Foi diminuir meu orçamento, né. Então por quê? Porque eu já não ia ter mais aquele fixo, então eu tinha que diminuir meu orçamento. Então, na época eu tinha uma pessoa, né, uma funcionária, uma secretária do lar que me ajudava em casa, então eu dispensei ela durante esse tempo para que eu conseguisse, né, economizar um pouco mais para que eu conseguisse dar esse passo, além daquilo, né, dar um passo além para poder me tornar empreendedora. E aí, o quinto passo que eu escrevi aqui para não esquecer, foi trabalhar muito, né, não tem como. Trabalhei muito durante um ano, eu falo que foi o ano do camelo, porque eu trabalhei loucamente, eu trabalhava aí, começava a atender, era por volta de 5 da manhã, ia parar por volta aí de 11, 10 da noite, então foi um ano que eu trabalhei muito, eu sabia que isso ia acontecer, mas é inevitável, né. Quando a gente vai fazer mudanças grandes na nossa vida, a gente precisa ter essa clareza de que a gente vai ter que fazer renúncias e abrir mão. E aí, eu anotei até mais uma coisa aqui para não esquecer de compartilhar, que eu até gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, a importância da gente atirar as flechas. E o que que depois você acessa, eu vou deixar aqui no descritivo para você dar uma olhada caso você ainda não assistiu. Mas o que que eu quero dizer com isso, atirar as flechas? É a gente entender que toda vez que a gente vai fazer uma grande mudança na nossa jornada, você viu que eu falei em vários passos, que eu tive várias ações, eu tive vários comportamentos diferentes, né, para criar um plano, para estruturar meu planejamento, para poder seguir o plano que eu estruturei para mim. E quando a gente vai atirar as flechas, a gente precisa agir. E a gente também precisa entender que todo plano ele precisa ter uma margem de adaptabilidade. E foi isso que eu fui fazendo, né? Muitas vezes eu tive que fazer várias renúncias. Lembra, ó, eu renunciei em ter alguém que me ajudasse em casa, eu renunciei de comprar coisas, eu renunciei de ver pessoas, eu renunciei de ir em lugares para poder dar esse salto e que é um grande desafio para quem quer sair do CLT. Então, as 3 crenças que me ajudaram muito e que me fizeram dar esse passo foi a crença, né, da confiança em mim. Então, essa confiança em mim, porque eu já sabia, eu já tinha muito resultado, eu já ganhava muito bem, mas eu sabia que eu queria mais, porque eu sempre quis ganhar mais, eu sempre quis viver novas experiências, eu sempre gostei do desafio, eu nunca fui uma pessoa acomodada, eu nunca fiquei num tipo de trabalho por muito tempo e só fazendo aquilo na minha vida, não. Então, eu tinha a outra crença, né, que eu tinha muito forte em mim, era a crença na minha capacidade. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito estudiosa.
Então eu sou uma pessoa que eu sempre estudei muito, não só contratando, né, especializações, curso, mentoria, terapia, comprando livros. Então eu sempre investi muito dinheiro em mim. Por eu saber disso, lembra? Eu sabia que eu poderia dar esse salto, eu só precisava de uma direção, que aí foi, lembra o primeiro passo da pessoa que eu pedi uma orientação. E é isso que ela me deu. E ela sabia que eu era tão boa no que eu fazia e sabia que ia dar tão certo. Lembra, ela tem mais experiência. Ela já ganha muita grana, sabe investir, investe em bolsas de valores e tem diversos imóveis, então ela é uma pessoa que tem visão de negócio, visão de empreendedorismo. É uma pessoa que não é acomodada. Então, ela é uma pessoa que consegue bater o olho numa conversa com alguém e sentir o feeling se aquilo que ela está falando, o que ela quer fazer, vai dar certo ou não. Por quê? Porque ela tem feeling e tem experiência de bagagem de vida. Por quê? Porque ela já fez esse processo. Então, quando ela virou para mim e falou assim, Carol, vai dar certo se você fizer isso, isso e isso. E aí, eu, por, né, ter uma pessoa boa de referência, falei, então é isso só que eu preciso fazer. Seguir o plano, estruturar tudo aquilo que eu desejo para mim. Carol, você teve medo? Você ficou insegura? Você teve desafios financeiros, né? Óbvio, é óbvio que eu tive medos em vários momentos. Por isso que uma das coisas para ir eliminando um pouco o medo do que eu estava sentindo foi pedir e principal, quando eu falei com a minha tia, foi mais para me dar uma segurança emocional de que se eu não conseguisse arcar naquele mês, eu poderia ter um local que eu pudesse acessar para só me suprir alguns dias, algumas semanas para poder respirar. Que esse aqui é o grande desafio de quem empreende. Então, eu tive medo e insegurança, e eu tive esse desafio financeiro, mas só foi vencido a partir de eu acreditar de que eu conseguiria vencer esse desafio. Por quê? Porque eu acreditava em mim, acreditava em toda a minha jornada que eu já tinha feito de virada de chave na minha estrutura de vida, né? Eu tô falando de 15 anos atrás. Então, depois que eu comecei a me tornar, né, empreendedora de fato, raiz, né, comecei a viver do empreendedorismo, de ser autônoma, o que que eu fui fazendo para aperfeiçoar ainda mais aquilo que eu fazia? Eu fui estudando mais para me tornar terapeuta e mentora, porque isso é o que agrega valor ao meu trabalho como uma saúde holística. Isso é o que eu acredito. Então, ao decorrer que eu fui, as coisas foram dando certo, eu fui me tornando, e aí eu fui expandindo, né? O meu lado empreendedor, que eu parei só de atuar como personal trainer e comecei a atuar também em outros horários, distribuindo a minha agenda, né, a minha rotina semanal, como mentorando as pessoas, trabalhando como terapeuta holística e como personal trainer também. Então, hoje, né, falando dentro do empreendedorismo, hoje eu faço diversas coisas porque eu gosto de trabalhar dessa forma, é isso que me move. Eu não gosto de fazer uma coisa só. Então, isso é muito importante para você entender por que que você quer empreender. E eu lembrei até de um caso de uma cliente muito interessante que veio para mim, para mentoria. Eu lembro da cena assim. Ela virou para mim e falou assim, né? No primeiro, na primeira sessão, ela virou assim: "Ai, Carol, eu quero fazer o que você faz." E aí, né? A gente foi, né? Entrando dentro do processo dela da mentoria. Ao decorrer do processo dela, ela foi entendendo que ela amava ajudar as pessoas, como eu gosto de ajudar as pessoas a mudarem a realidade dela, a terem mais prosperidade, a ter um estilo de vida mais saudável. Mas ela foi entendendo que empreender não era o caminho para ela. Por quê? Porque não é para todo mundo empreender. Ela hoje trabalha no CLT, né, no mundo corporativo, e ela está muito bem sucedida, muito bem realizada. Só que através do processo de mentoria que ela fez comigo, ela entendeu que ela poderia sim continuar sendo feliz, largando o que ela estava fazendo, que é mudar a forma como ela está trabalhando dentro do CLT, do mundo corporativo, mas ela poderia continuar, né, alimentando,
né, regando o lado dela de ajudar ajudar as pessoas de outra forma, né? Então hoje ela está muito feliz, super bem sucedida no que ela está fazendo, mas ela não empreende. Então o que que eu quero dizer para você? Né, o tema dessa aula é quais foram as 3 crenças que me ajudaram a sair do do CLT. Mas eu queria te trazer isso, porque talvez isso possa estar passando por você, possa estar acontecendo com você, que você está em dúvida se você deve empreender ou não, se você realmente quer sair do CLT ou não. Então, isso é uma coisa que você precisa entender na sua veia. Se você quiser, isso é uma das coisas que eu faço dentro do meu acompanhamento personalizado. Então basta você acessar, né, clicar no link aqui abaixo no descritivo e agendar suas consultas comigo, tá bem? Vai ser um prazer te ajudar na sua jornada. Mas as 3 crenças, né, não sei se ficou claro, mas eu vou resumir aqui de novo. A crença da confiança em mim que eu ia conseguir, por quê? Porque eu já empreendi por várias vezes, né? Eu já vendi lanche natural, eu já, vendi roupa, tudo isso eu já fiz junto com a minha carreira. Então, por quê? Porque eu sempre foi um jeito de eu fazer para ganhar mais dinheiro. Então, essa veia do empreendedorismo, ela está muito forte em mim. A crença da capacidade, o que que é a capacidade? Eu saber que eu já estudei tudo, eu sou boa naquilo, eu sei que eu posso passar para frente, eu sei que eu posso ajudar, sei que eu posso contribuir. Mas não só pelo saber, é porque eu estudei, eu sei, eu peguei a informação e eu desenvolvi aquilo, então eu sei que eu posso ajudar. E a crença que ia dar certo. Lembra? Eu sabia que ia dar certo. Por quê? Porque eu já tinha feito a lição de casa. Então era só eu seguir aquilo que eu tinha estruturado para mim. Tá bem? Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, depois me deixa saber. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, que é a forma de eu saber também que eu tô te ajudando e que também é a forma de você me ajudar a ajudar outras pessoas que têm essa dúvida. Como elas podem sair do CLT e começar a empreender, se também é esse caminho que você percebe que você quer trilhar de fato. Se você tem alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo, que vai ser um prazer te responder. E se inscreva no canal caso você não for inscrito ainda, tá bem? Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau!